Márcio Freitas e bem-vindo ao meu canal Márcio Freitas Health. Vocês conhecem ou já ouviram falar o termo One Health ou saúde única, como foi traduzido? Vocês já pararam para pensar que existe uma enorme relação entre a saúde humana, o meio ambiente e a saúde animal? O termo One Health ele pode ser definido como a interação da saúde humana, da saúde animal e do meio ambiente com a finalidade de uma melhor compreensão dos problemas de saúde atuais. Quando falamos da saúde animal, o médico veterinário é o principal protagonista e as suas atribuições vão muito além da clínica de pequenos e grandes animais. Os médicos veterinários atuam diretamente na nossa alimentação, na inspeção e na fiscalização de produtos de origem animal, nas tecnologias de produção, no agronegócio, no equilíbrio ambiental, além de serem responsáveis por medidas de saúde públicas relacionadas ao manejo ambiental e às zoonoses. E lembrando que zoonoses são as doenças infecciosas naturalmente transmissíveis de animais para seres humanos e vice-versa. Segundo um estudo publicado na revista de ciências Nature em 2008, cerca de 60% das doenças infecciosas que emergiram no período de 1940 a 2004 tiveram a sua origem em animais, sendo que 70% delas foram causadas por agentes patogênicos originados de animais silvestres. Quanto à saúde humana, historicamente, os médicos humanos e os médicos veterinários sempre trabalharam juntos. No entanto, no século XX, houve um isolamento, uma separação entre as duas áreas do conhecimento devido ao crescimento e a especialização entre elas. Porém, com o surgimento e o ressurgimento de novas epidemias de origens zoonóticas, começa a renascer a necessidade urgente que essas duas profissões novamente renovem e aumentem os seus esforços de colaboração, para que junto elas consigam minimizar e até mesmo prevenir novas epidemias zoonóticas. E quanto ao meio ambiente, vale ressaltar que tudo no planeta Terra está interligado. Qualquer alteração no ambiente desencadeia maior ou em menor grau modificações nas cadeias biológicas e propiciam o aparecimento ou reaparecimento de doenças. Mudar os ambientes naturais pode modificar o equilíbrio entre as espécies, aumentar o contato entre elas e estabelecer ponte entre humano e animais. Outras atividades, como o tráfico de animais silvestres, o uso incorreto do solo, água, urbanização, destruição de habitats e a falta de saneamento também contribuem para o aparecimento de doenças. A nossa Constituição Federal de 1988, ela consta como direito universal e igualitário de todo cidadão à saúde e estabelece o direito ao meio ambiente equilibrado, com condições de saneamento básico, moradia e água potável, condizentes com uma vida digna à saúde. A qualidade de vida das populações e a saúde dependem de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A falta de saneamento básico, em conjunto com as inundações, resíduos urbanos e uma alta densidade populacional, gera grandes contingentes vulneráveis a doenças endêmicas, infecciosas e parasitárias. Podemos dizer que a relação saúde e meio ambiente é indissociável. Ou seja, as questões ambientais são parte integrantes da saúde. Para compreendermos essa relação, é importante saber que ambos estão em constante interação. Em resumo, a saúde única ou One Health é uma abordagem que reconhece que a saúde das pessoas está intimamente ligada à saúde dos animais e a um ambiente compartilhado. Ok, agora vamos falar um pouco sobre a saúde única ao longo da história. Hipócrates, ele foi o primeiro personagem. Ele identificou e descreveu a interdependência da saúde pública com o meio ambiente e como todas as formas de doenças tinham uma causa natural no ar, água e lugares. Numa época em que a maioria das pessoas atribuíam doenças à ira dos deuses e até mesmo às superstições. Depois disso, Aristóteles ele introduziu o conceito da medicina comparada, estudando várias doenças episódicas de humanos e outras espécies de animais,
mantendo uma integridade com o ecossistema, escrito em uma série de livros que vocês podem encontrar. Já no século XIX, o patologista Rudolf Virchow, ele afirmava que entre animais e a medicina humana não há divisórias, e nem deveria haver, e ele foi o responsável por cunhar o termo zoonoses. Em 2008, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde Animal e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação lançaram uma iniciativa chamada Um Mundo, Uma Saúde, no qual o termo One Health foi o conceito sugerido para demonstrar a inseparabilidade da saúde humana, animal e ambiental. Então vamos relembrar 3 momentos históricos em que a humanidade foi acometida por epidemias zoonóticas, onde ficou evidente a importância da saúde única. Vamos começar falando sobre a peste negra, como ficou conhecido a peste bubônica, né? Pois causava manchas negras nas peles das pessoas contaminadas. A doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, uma bactéria que é encontrada em pulgas e que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com os seres humanos, a transmissão da doença acontece. A partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano pelas secreções do corpo ou pelas vias respiratórias. O primeiro e o maior surto de peste negra ocorreu entre o ano de 1348 e 1350, mas outros surtos aconteceram ao longo de todo o século XIV. A peste foi uma das doenças que esteve presente na vida dos europeus até 1720, quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. As estimativas tradicionais falam que a enfermidade foi responsável pela redução de 1/3 da população do continente europeu, mas alguns historiadores, como Jacques Le Goff, ele tem trazido novos dados e demonstrado que a quantidade de mortos pode ter sido ainda maior. Le Goff estima que entre metade e 2/3 da população europeia pode ter morrido por causa da doença. E em alguns lugares específicos, como a Inglaterra, ele sugere que a mortalidade esteve na casa dos 70%. Uma outra zoonose que podemos destacar, que teve um grande impacto mundial, foi a raiva. Acredita-se que a raiva exista há mais de 4.000 anos e é considerada a primeira enfermidade grave que os animais, no caso o cão, poderiam transmitir aos seres humanos. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave, que acomete todos os mamíferos e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda, com letalidade de aproximadamente 100%. Ela é causada pelo gênero Lyssavirus. Lyssavirus tem esse nome por conta da deusa da mitologia grega. A deusa ela personificava a ira, a raiva e a fúria desenfreada. A transmissão do vírus da raiva ocorre pela inoculação do vírus contido na saliva dos animais infectados. A infecção ocorre principalmente pela mordedura, pela arranhadura e lambedura em mucosas e feridas. O vírus ele penetra no organismo, multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico, posteriormente o sistema nervoso central. A partir daí, dissemina-se para vários órgãos e as glândulas salivares, onde também se replica e é eliminado pela saliva das pessoas ou mamíferos contaminados. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera hoje a raiva uma doença negligenciada, uma vez que continua fazendo, em silêncio, aproximadamente 55.000 mortes no mundo, principalmente na região da África e da Ásia. E a terceira e última zoonose que iremos comentar nesse vídeo, que teve um grande impacto mundial, e até está presente até nos dias de hoje, foi a Covid-19. Antes de tudo, preciso começar falando que Covid também é uma zoonose. O coronavírus são da família Coronaviridae e são divididos em 4 gêneros: o alfa-coronavírus, o beta-coronavírus, o gama-coronavírus e o delta-coronavírus, sendo que os 2 primeiros, o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus, eles são originários de morcegos que infectam predominantemente os mamíferos.
Evidências científicas mostram que os morcegos são os potenciais hospedeiros iniciais dos SARS-CoV-2, enquanto os pangolins são sugeridos como possíveis hospedeiros intermediários, embora este tópico ainda seja amplamente discutido pela comunidade científica. Acredita-se que a transmissão do animal para o homem esteja relacionado com um grupo de pessoas infectadas que foram previamente expostas em um mercado de frutos do mar em Wuhan, na China, conhecido pela comercialização de alimentos exóticos local. Vale pontuar, entretanto, que nossa compreensão acerca da origem da pandemia pode evoluir à medida que os mecanismos epidemiológicos relacionados ao vírus sejam melhores elucidados pela ciência. Uma das coisas que aprendemos com o choque global da Covid-19 é que a humanidade está intimamente ligada à natureza. Um agente patogênico carregado pela vida selvagem infectou muito mais de 70 milhões de pessoas até os dias de hoje. Interrompeu cadeias de suplementos globais, revelou injustiças sociais e expôs novas vulnerabilidades em nossos sistemas financeiros. Os custos com o nosso relacionamento rompido com a natureza estão surpreendentemente nítidos quando lembramos o efeito que essa zoonose ocasionou conosco. Então, pessoal, e o objetivo principal da saúde única, do One Health, é a promoção da colaboração em todos os setores, da saúde humana, da saúde animal e do meio ambiente, porque com isso conseguimos alcançar melhores resultados para a saúde das pessoas, os animais e o meio ambiente. Com isso, conseguimos prevenir surtos de doenças zoonóticas em animais e pessoas. Conseguimos melhorar a segurança alimentar, reduzir infecções resistentes a antimicrobianos e melhorar a saúde humana e animal, melhorar a segurança e a saúde global e proteger a biodiversidade e a conservação. Então, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, já se inscrevam, já curtam e compartilhem com seus amigos. E me deixem um recado nos comentários finais com qual tema que vocês gostariam que eu abordasse nos próximos vídeos. E até o próximo, pessoal. Até logo!